seja uma péssima decisão. Isso é um formigueiro. Se não tava com essa folga aqui... 2.200 pesos. Ayer se estaba yendo mi me acaban de mandar, estaba re emocionado. Oi, Luiz. Você não. Você fica aí. Bem, senhoras e senhores, tenho pouca, para não dizer nenhuma experiência com cavalos. Eu preciso passar por aquele caminho ali. Como vai ser? Pra lá. Não é pra vir aqui, eu não vou deixar você sair. Eu não posso deixar você sair, senão eu deixava. Ai. Talvez vocês sejam testemunho de um grande acidente, ou talvez nada aconteça. Não faz sentido se assustar tanto assim, não fez nada. Show! Lógico que tem um pouquinho de... aqui são os machos. Manda um alô pro seu amigo. Que amigo? Um amigo do macho. E amanhã tem chuva, hein? É essa a vida, queridos amigos. E aí, você escolhe, sim ou não? Você estragou a ferramenta, Valdir? Se não tava com essa folga aqui... Cadê? Mostra a folga. Ó. Oiê! Ai, você tá todo molhado. E aí, Valdir? Muito empolgado pro dia de trabalho hoje? Canta pra mim, Valdir. O pé aqui tá congelado. E aí, burrinho? Tudo bem? Bom dia pra você que tá exausto e tem 5 horas de trabalho pela frente no frio e na chuva. Que delícia! Sabe o que a gente vai fazer hoje? Composto. Não sei se vocês vão achar tão bonito assim. Porque a terra, ela não tem vergonha de nada. Composto biodinâmico. O que o torna diferente dos outros? Faja verde y bosta. Bosta de caballo, bosta de vaca, bosta de conejo y bosta de gallina. Lo primero que hacemos es juntamos todos los ingredientes, la paja ya está acá, entonces hay que juntar más verdes. Aqui a gente tem uma pilha com uma camada de palha, urtiga, outro verde, bosta. Uma mistura maravilhosa de vários tipos de bosta. De vaca, de galinha, de coelho, de cavalo. Será que falta mais algum? Composto biodinâmico leva bosta. Muita bosta. Cinza, palha novamente, urtiga, tá, pá, 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 pá. Muita terra, e pica, isso é urtiga. Tamanho do saco de urtiga que eu peguei já. Agora eu vou ter que dar um jeito de passar ele por essa cerca aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem uma cerca com 2 arames. Levar ele até lá onde estão os bambus para poder continuar montando a pilha de composto. Ui! Ó, que isso, hein? Bem, agora são 9 da manhã. Eu já tô exausto. É hora que a gente dá aquela enrolada nos patrões, ó. E vai alimentar os cavalos, sei lá, pra disfarçar. Isso é um formigueiro. Temos que cavar um buraco. Bem grande.
jogar algo para que elas vão para outro lugar. Falta 1 hora para acabar o turno. E aí a gente vai tomar um mate, comer uma pepas, que são uns biscoitinhos. Pega um aí com doce de membrilho. Pô, só tem 2. Que é marmelado, é um para mim, outro para você. Oi. Olha lá, mostra aqui, mostra aqui. Uma delícia. Carboidrato puro. Uma delícia, meu amor. E aí, Valdir, o que você tá fazendo? Espelando o bambu. Esses bambus vão servir para fazer suporte de tomate. Pela quantidade de muda de tomate que a gente está botando ali, vamos ter tomate pra caramba. Maravilha! Então, falo de boca cheia, eu espero terminar. Faltam 45 minutos para acabar o nosso turno. Finalizar a semana, hoje é sábado. 5 horas por dia a gente está trabalhando de segunda a sábado. E nessa semana a gente inclusive teve que fazer dupla jornada e trabalhar à tarde também. Sabe o que eu tô fazendo agora? Vou mostrar para vocês. Lembram das urtigas? Tarefa de hoje, coletar urtiga. Bom, vocês têm que lembrar, né? Foi logo um pouquinho mais cedo, nessa manhã. Essas pedradas aqui já estão secas. E aí eu tô tirando assim dos galinhos. E ó, acho que no Brasil não é muito comum, mas dá pra fazer chá de urtiga, eles fazem pó. E parece que é muito bom pra shampoo e sabonete. Me deu maior vontade de experimentar. Fazer um sabonete cold process com pó de urtiga e também fazer um extrato oleoso ou alcoólico, tipo um chá, e fazer um shampoo bem bacana. Shampoo líquido, né? É hora de dizer bye bye. Foi bom e também foi ruim, né? Valdir que eu diga. Porque vida na fazenda não é fácil. Um pé de alface dá um trabalhão para ficar pronto. Pra onde será que a gente vai agora? Nosso destino é Cidade del Este, no Paraguai. Temos assuntos a resolver e estamos saindo nesse momento de Buenos Aires. Nos acompanhe nessa jornada. Vocês não têm ideia do vento que tá lá fora. A gente tá meio desesperado, já mudamos a direção, íamos fazer um passeio, mas não vamos tentar ir direto. Não conseguimos resolver o problema dos pneus, do balanceamento do carro, não sabemos o que é, mas o carro tá jogando muito para a esquerda, para a direita, e grande parte do território argentino está em alerta por conta de ventos e tormentas. Pessoal do Uruguai e da Argentina, um ciclone extratropical deve se formar nesta segunda-feira, dia 11 de setembro. Que delícia! Um ótimo dia para viajar. Fizemos uma parada, meia dúzia de empanadas ali no quiosco da senhora, uma saladinha de ovo com rúcula, 2.400 pesos e o vento não para. Dezembro de 2022 a gente estava passando por aqui no meio de um temporal. Tá conseguindo ver alguma coisa? Vamos ver se essa zona aqui gosta de uma chuva mesmo. Começou a chuva. Que maravilha. O carro patinava. Eu espero que hoje não aconteça o mesmo. Amanheceu em Governador Crespo. Ontem a gente chegou nessa cidade e ela me parecia levemente familiar. E aí depois nós lembramos que há 10 meses a gente estava dormindo naquele posto de gasolina ali. Dormi no posto de gasolina da cama na Duster foi Funcionou, aprovada. né? Funcionou.
Dá pra acreditar mais hoje, como a nossa cama ficou lá na Patagônia, a gente encontrou esse achado aqui. Pagamos 7.000 pesos nessa casinha. Deu pra dormir um pouco melhor do que no posto de gasolina. O nosso destino é, como vocês já sabem, Paraguai. Eu preciso cruzar a fronteira para poder renovar meu visto, ou seja, eu tenho que sair da Argentina e a gente vai aproveitar para comprar umas coisas para melhorar o canal. O que eu não faço por vocês, hein? Um beijo e a gente se vê na viagem. Hoje a temperatura baixou mais de 20 graus, tá um frio do caramba. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar permacultura, mudanças climáticas e comecei a me interessar pelo mundo natural, eu era considerada hippie, eu ainda sou hippie, mas agora, infelizmente, tinha razão. Segundo almoço da viagem, empanada, e essa, como disse o Valdir, tá demais. 2.200 pesos, uma docena de empanadas, uma cidade que eu não sei o nome, Bicha o Campo. Feita por dois argentinos muito simpáticos que conhecem bastante o Brasil por acaso. E ó, a massa da empanada que é o segredo. Já estamos passando pela província de Chaco e a única coisa que eu tenho de Santa Fé é esse alfajor aqui, que está se desfazendo. Em breve a gente vai para Corrientes. Sebastián Gaboto, un cosmógrafo que trabajaba para el rey, fue el primer español en explorar Corrientes, cuando en 1527 descubrió al río Paraná. Esse é o interior da Argentina, são províncias que não tem tanto turismo internacional. Mais uma vez em Itati, mas a gente não conseguiu ficar. Virgem de Itati, uma cidade muito forte no turismo religioso aqui na beira do Rio Paraná. Tem muita opção de hospedagem, a gente encontrou hospedagem a 5.000 pesos. Nós estamos arriscando seguir viagem na chuva e já são quase 6 horas da tarde. Talvez isso seja uma péssima decisão. Bom dia! Dormimos em Ituzaingó, algo assim, na cidade do Jacaré. Estamos a mais ou menos 1 hora de Poçada, chegamos tarde, começou a chover. Eu comecei a me sentir mal, então vocês não viram muita coisa. A gente conseguiu alugar uma casinha também, 10.000 pesos. Choveu a madrugada inteira. Continua o alerta amarelo para a região de Corrientes e Misiones, mas a gente vai em direção a Poçadas, a 1 hora daqui. Não temos ainda local. Já entrei em contato com algumas coisas, também quero pagar barato, por favor. Infelizmente meu bolso não dá. E tá frio. E tá chovendo. Nunca funciona. Vamos ali olhar o rio. Vai dizer que a gente não fez nada. Vamos ali olhar o rio. Rio Paraná. Dizem que tem jacaré. E aí, outro lado lá é o Paraguai. Dá para acreditar? O Paraguai é logo ali. O Valdir tá ali esperando. Inclusive, uma das iguarias que tem aqui para comer não é escabeche de jacaré. É a tipa, que é o famoso pão de queijo paraguaio que eu vou te contar. Eu prefiro o do Paraguai do que o do Brasil. Sorry. A impressão que eu tenho dessa região é que é muito histórica, então deve ter sido as primeiras regiões que foram assim povoadas, né, pelos invasores brancos espanhóis. E também, posso estar enganada, sinto que é um pouco mais pobre. Tá chovendo, tá frio, mas eu quero parar para vocês verem isso. Impressionante a diferença entre províncias aqui, ou seja, a gente chegou em Miami, pelo menos no asfalto, porque foi só entrar em Misiones que... Mistureba, né? Terceiro almoço seguido de empanada, né? Nossa, mãe. 400 pesos cada uma. Qual é a diferença de uma empanada para um pastel de forno ou para um pastel do Brasil? Existe diferença. A massa é diferente. O recheio também é diferente, né? Tanto o tipo de recheio quanto a quantidade de recheio. Então, essa é sempre uma hora difícil. A Duster está puxando para um lado, está puxando para o outro. E nós estamos aqui em Posadas e resolvemos trazer no local para verificar o alinhamento, o balanceamento, ver se está tudo em ordem, que a gente ainda tem muito chão para percorrer.
Foi feito um serviço de correção aqui da inclinação da roda, alinhamento. Vamos ver agora, né? Vamos andar um pouquinho para ver como é que o carro ficou.